Olá, eu sou o Jean Teixeira. E eu sou Bianca Ramos e hoje nós vamos conversar sobre um assunto sério. O tema desse programa especial é o vício. Pois é, o vício não está relacionado somente às drogas. Pode estar em algum comportamento, em determinadas atitudes ou em um ato repetitivo em busca do prazer. Mas será que passar horas em frente ao celular, fumar todos os dias e até dar aquela exagerada no chocolate, será que tudo isso é vício? O consumo excessivo nem sempre é uma decisão consciente. Com o tempo, a tolerância do organismo aumenta e o corpo pede mais, cada vez mais. Vício vai muito além de um hábito e entender as suas consequências é fundamental para quem busca tratamento. Vício, do latim vitium, que significa falha ou defeito. Para a Organização Mundial da Saúde, a OMS, vício é compreendido como uma doença física e psicoemocional. A psicologia oferece diferentes abordagens sobre a questão do vício, mas em linhas gerais, ela é tratada como a perda de autonomia do sujeito. Quando a pessoa já não consegue mais ter o controle do uso, podemos dizer que o vício está sendo instalado. A gente fala então que a pessoa começa então já está próximo de uma adição em drogas. A adjetivação do usuário de drogas como um viciado ainda tem lugar no senso comum, mas carrega uma carga moralista que precisa ser repensada, segundo o professor e pesquisador Weden Alves. Depois de um certo tempo, para evitar esse uso da palavra vício e da adjetivação viciado, passou-se a recomendar a expressão dependência química, que depois também foi problematizada e hoje mais ou menos se utiliza, não sem críticas evidentemente, o uso problemático de drogas e o uso recreativo de drogas. Por quê? Porque comumente as percepções de que aquele usuário seria um viciado ou estaria sujeito ao vício é uma percepção do ponto de vista de um discurso proibicionista, de um discurso condenatório. Não é? E, evidentemente, quando se trata de saúde pública, hoje, com as novas reflexões, com as novas percepções mais críticas, se questionam tanto quanto o discurso proibicionista, as práticas condenatórias, vamos dizer assim, do uso, com uma preocupação muito maior, a partir de algum tempo, já não é tão pouco tempo, com a saúde do usuário e com questões outras que não simplesmente jurídico-criminais. Para o professor, a sociedade nunca se verá livre das drogas. Então, o melhor para se discutir hoje seria o que leva as pessoas a necessitarem do uso de substâncias que alteram seus sentidos e percepções de mundo. Essa discussão deve ser levada tanto às pessoas que usam a maconha, a cocaína, LSD, etc., como aquelas também que bebem sua cerveja, seu vinho, ou ainda precisam, de alguma maneira, recorrer a ansiolíticos e antidepressivos. Na verdade, muitas vezes está ligado a uma forma recreativa, uma forma diversional, e outras vezes por necessidades existenciais, por necessidades causadas, provocadas por um certo mal-estar diante da sociedade, diante do mundo. A palavra vício requer certo cuidado na sua utilização. Mas no senso comum, o que as pessoas entendem como vício? E será que elas consideram viciadas em alguma coisa? Viemos até o centro da cidade descobrir. Para mim, acho que é uma compulsão de algo que a gente não consegue controlar e vira hábito. Vício é toda aquela situação, aquela atividade que você faz e que atrapalha o meio comum em que você vive. Você deixa de fazer algumas atividades que são comuns a todo ser humano por conta do vício. Pode ser várias coisas. Tem gente que tem compulsão por leitura, etc, etc. Eu, por exemplo, eu gosto muito de celular. Tô de castigo, né? Já tem uns dias que tô sem, tô ficando um pouco louca, já pedi meu pai para me devolver, ele não quer. Acho que tô começando no negócio de internet, né? O meu vício é sempre em apostar. Não apostar dinheiro, mas eu quero apostar tudo para levar alguma vantagem. Existem diferenças entre hábito, mania e vício, e a identificação delas é fundamental para saber até que ponto algumas ações interferem na vida de alguém. Se a pessoa tem apenas um costume que não causa transtorno para ela em outras atividades, eu posso chamar de um hábito. Todo dia eu acordo, faço tal comportamento, não atrapalha ela fazer outra atividade,
esse hábito, então, ele passa a ter um hábito saudável, porque é uma rotina que ela estabelece, nós precisamos de uma programação. Aí o seguinte, ele tem uma mania, depende do conceito de como fala, de como que interpreta, quem ouve isso. A mania, se fosse pensar nesse grau, ela seria um pouco mais nocivo do que o hábito, porque existe uma perda de autonomia. O que a pessoa faz? Ela todo dia, quando levanta, ela precisa de pegar o chinelo. Se ela não pegar o chinelo, ela não consegue fazer outra coisa. O vício provavelmente instalado volta na questão de estar dizendo que a pessoa já não consegue mais fazer outra coisa que não, primeiro, aquela mania que já se enraizou e a pessoa não consegue fazer mais nada. O sociólogo Raul Magalhães explica que, embora existam vícios considerados aceitáveis pela sociedade, um ponto é comum a todos eles. Há diversas matizes de vícios do ponto de vista da sociologia, que são um pouco diferentes do que talvez a psicologia abordaria como uma necessidade, uma compulsão individual. No caso de uma perspectiva social, a gente tem que entender os vícios como práticas sociais reiteradas, num certo sentido compulsivas, em que a sociedade ou considera que esses vícios são aceitáveis, por exemplo, como o vício por videogames, ou considera que esses vícios são imorais, como por exemplo o abuso de drogas. Mas entre essa moralidade e essa imoralidade, há sempre uma discussão médica que é apropriada socialmente para discutir que de alguma maneira vícios deveriam ser controlados. Então os vícios entram na discussão sociológica como práticas sociais que são moralmente ou toleradas ou condenadas e que implicam alguma necessidade de controle social, embora a sociedade contemporânea tem uma enorme dificuldade de controlar todos os vícios que ela engendra. O tabagismo é um dos vícios mais banalizados do mundo. Mesmo com os malefícios à saúde do usuário amplamente divulgados, a OMS estima que 1 a cada 5 pessoas no mundo fuma cigarro. Conhecemos o Cláudio Fernandes de Souza, o Claudinho Carnavalesco, que nos contou um pouco da relação antiga que tem com o cigarro. Eu fumo há muitos anos. Entendeu? Eu já fiz 58 anos, eu já fumo desde os 15 anos de idade, eu pratico esporte, entendeu? E tudo mais, não me canso, não me afeta em nada. O cigarro para mim é uma companhia, porque eu trabalho muito virado à noite, com coisas no carnaval, outro tipo de coisa que eu estou fazendo. Então ele fica do lado do comigo cinzeiro, tipo uma companhia que eu tenho. O estilista disse que já chegou a fumar 6 maços por dia, mas reduziu para 1. Aos 58 anos, nos contou ainda que consegue controlar a quantidade que usa, mas que ainda não consegue parar de fumar. Ainda segundo o levantamento da OMS, em 2016 existiam 1 bilhão e 100 milhões de fumantes adultos em todo o planeta, e cerca de 7 milhões de pessoas morrem por ano devido a problemas relacionados ao consumo de tabaco. Você sabia que a cannabis é uma das drogas com menor taxa de dependência? Sua taxa é de 10%, enquanto a nicotina presente no cigarro é 32% e o álcool 15%. Em 2014, William Bonner assumiu que possui um vício um pouquinho diferente. No programa do Jô, ele revelou que não consegue viver sem chocolate e que adoraria não ter que roubar o chocolate dos filhos dele. Ainda bem que ele não tá aqui, né? Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, realizado em 2017, mostrou que mais de 3,5 milhões de brasileiros haviam consumido drogas ilícitas. Experimentar uma droga psicoativa pode ser escolha do indivíduo, por curiosidade, para se encaixar em um grupo ou para fugir da realidade. O estigma, na maioria das vezes, recai sobre os usuários de substâncias ilegais, mas os produtos comercializados de forma livre, como o álcool e o cigarro, também são prejudiciais à saúde. Mas por que o tratamento é diferente? Em nossa sociedade, ainda é um desafio fazer com que a população entenda a gravidade desse problema. E o preconceito em relação aos dependentes complica ainda mais essa situação. Aos vícios, a condenação moral não só varia de sociedade para sociedade, como varia também muito fortemente dentro da sociedade, dependendo de disposições como classe, como raça, como gênero.
Comportamentos aceitos em uma época podem não ser aceitos no período seguinte. Por exemplo, o consumo do tabaco, condenado atualmente, nos séculos XIX e XX era glamourizado. Muito interessante ver a propaganda do tabaco do final do século XIX e início do século XX. Era algo de liberdade, era algo dos indígenas, era algo de libertação. E os artistas todos fumavam, até que foi gerando uma epidemia na humanidade. Né? Milhões de pessoas começaram a morrer e adoecer a partir disso. Depois de muitas décadas, muita pesquisa e muitos pesquisadores que eram financiados pela indústria do tabaco, mas de modo secreto, sabotavam as pesquisas, faziam comentários negativos a essas pesquisas, até que se começou a haver, a partir dos anos 80, 90, uma grande campanha de mudança de visão, de que fumar é careta. Em uma mesma época, algumas drogas também podem ser mais ou menos aceitas que outras. O professor universitário e defensor público Luiz Antônio Rodrigues afirma que a maior aceitação está relacionada a drogas lícitas. Nós temos as denominadas substâncias lícitas, né, que são os remédios em geral, que são o cigarro, que também é um vício, né? Quantas pessoas não são viciadas em Sorine, né? Que você compra na farmácia, mas que gera uma dependência, né? O álcool, que também é uma substância permitida, aceita pela sociedade, mas que também gera vício e traz diversas consequências para o indivíduo e todos aqueles que se colocam ao seu redor. Aqui no Brasil, a legislação considera como droga produtos ou substâncias capazes de causar dependência, como alucinógenos, estimulantes, analgésicos e até aquela tradicional cervejinha. O consumo excessivo desses produtos ou substâncias pode causar dependência ao ser humano. Você já pensou em quantos produtos considerados drogas podemos ter diariamente na palma das nossas mãos? O assunto é polêmico e certamente divide opiniões. Para Luiz Antônio, o uso de drogas não deveria ser uma questão de justiça, e sim de saúde pública. O fato de eu me autolesionar não é crime. Pode ser uma questão de saúde, de eu precisar de um acompanhamento de um psicólogo, de um psiquiatra, para ver qual que é a causa dessa prática de autolesão. A mesma coisa é o uso da droga. Se a droga me faz mal, isso é uma autolesão. Eu tenho o direito de me autolesionar. Alguns profissionais não acreditam numa melhora completa do quadro clínico de um dependente químico. Porém, em sua maioria, há um consenso de que existe a necessidade de um auxílio profissional em casos desse tipo, seja acompanhamento médico, psicológico ou espiritual. Um ambiente favorável à recuperação também é importante. É importante que a pessoa saiba que ela tem outra possibilidade, ela tem condição de desenvolver outros hábitos e outras condições. Isso é primordial, porque na verdade ninguém cura ninguém. Na verdade, a gente precisa que as pessoas saibam que a felicidade delas está dentro delas mesmas e na relação com as pessoas que eles amam. Em 2017, a Organização Mundial da Saúde classificou a compulsão por jogos eletrônicos como um transtorno mental. Cara, eu odeio esse jogo, eu não consigo sair da fase 474. Você sabe o que é selfies? Selfies é o distúrbio mental das pessoas que possuem obsessão por selfie. Segundo a Associação Americana de Psiquiatria, a tanorexia é a compulsão que leva as pessoas a se exporem por muitas horas ao sol e também a muitas sessões de bronzeamento artificial. 1 hora depois. João? Alô, pô, cara, quanto tempo? Marcela, a gente tem que gravar, vamos lá. Aqui, já te retorno, tá? Anda, Marcela, a gente tem hora. João, segura um segundo aqui. Vamos lá então, cara. Segundo pesquisas da Ibope Conecta de 2018, mais da metade dos internautas no Brasil não consegue ficar um dia sem celular. 15 entre 100 pessoas admite que precisa do dispositivo a todo instante.
Ô João, tá aí ainda, cara? Ah, então beleza. Te encontro aí daqui a pouco. Ficou bom? Tá, beleza. Você é do tipo de pessoa que não larga o celular? Segundo dados do IBGE, mais de 64% da população tem acesso à internet. A presença da tecnologia parece natural, mas é bom ficar atento. O consumo exagerado pode causar dependência. Cabeça baixa, olhos vidrados, dedos inquietos. Essas são algumas das imagens que você pode ver facilmente pelas ruas, não importa dia ou horário. Dados de um levantamento do Comitê Gestor da Internet no Brasil apontam que o brasileiro é um dos campeões em tempo conectado na internet, com 9 horas e 14 minutos de acessos diários, ficando atrás apenas da Tailândia e das Filipinas. 49% dos internautas acessam a rede apenas pelo celular. E o uso exagerado dessas tecnologias podem trazer sérias consequências para as pessoas. O vício em tecnologia vai muito além dos celulares. A 5ª edição da pesquisa Game Brasil revelou que 75,5% dos brasileiros são adeptos dos jogos eletrônicos, independente da plataforma. O alerta acontece quando essa prática compromete a autonomia da pessoa. Se eu deixo de fazer qualquer coisa para estar em frente a um videogame, eu estou num comportamento negativo. Eu tive um amigo que jogando, um amigo já adulto, jogando um jogo desses de futebol aí na televisão, ele ficou nervoso porque ele errou o comando, ele tampou a manete na televisão e quebrou a TV. E aí ele ficou transtornado com aquilo. Eu falei com ele, está na hora de você parar ou modificar seu comportamento, você não acha? Ele teve um prejuízo financeiro, causou um transtorno. Então, isso não é uma medida ali, era um jogo, não era uma vida real. Ela se tornou real, ele já perdeu esse vínculo entre o que é a realidade e o que é o virtual. Então ele já está perdendo autonomia. Então ele já demonstra comportamentos de risco que se assemelham a um vício ou uma dependência. O psicólogo ainda dá dicas de como as pessoas próximas podem ajudar. Pais, mães, amigos, irmãos, namorados, companheiros, o que for. Comece a apontar para a pessoa o que isso está causando a ela de transtorno. Os videogames e os jogos digitais podem se tornar um problema tão grande como qualquer outro vício. A maioria dos trabalhos científicos diz que não é adequado que crianças passem longas horas da biografia de adolescentes diante de uma tela de TV jogando videogame. Esses relatórios existem, mas eles não são considerados suficientes para que você proíba os videogames, como são proibidas as drogas. E, na verdade, esses relatórios existem, eles são matéria de argumento social de psicólogos, psicanalistas, de alguns pais preocupados, mas isso parece que não interfere em nada na indústria da produção desses jogos. A tecnologia pode estar a nosso favor, mas também oferece riscos. Ou seja, até mesmo para lidar com ela, moderação é fundamental. Aos 15 anos, Lívia teve seu primeiro contato com o computador. Na época, a internet era discada, por isso o uso ainda era restrito. Como a internet foi avançando e tal, chegando banda larga e tal, eu comecei a passar mais tempo na internet. Quando eu estava na faculdade, foi quando eu percebi que aquilo estava saindo um pouco do controle, porque eu comecei a parar de repente, sair com as pessoas do meu redor para ficar na internet. Já teve vezes que eu deixei de ir na aula. A necessidade o tempo todo está, por exemplo, acessando. Não consegue ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas longe do aparelho. E senão gera aquela inquietação, aquele desconforto. Eu não podia ficar desconectada. Eu tinha que estar sempre conectada. Se eu estivesse num lugar onde não pegasse nada, eu ficava louca, eu queria ir embora rápido. Às vezes eu ia em festa, mas eu tenho que voltar rápido da festa porque eu tenho que entrar na internet. Já cheguei a virar à noite, de não dormir e ir para o estágio virada, porque eu tinha ficado a noite inteira na internet. Ou seja, há uma dificuldade da pessoa realmente fazer as outras coisas sem aquilo. E mais, aquilo começa a prejudicar. Ela começa a parar de ler livro, começa a parar de ir sentar para conversar com um amigo, começa a parar de ficar, às vezes, à toa mesmo. Porque é importante para a nossa vida, no nosso dia a dia, para a nossa saúde, ter momentos em que a gente para
até para digerir tudo que aconteceu durante o dia. Na época eu não tinha notebook nem nada, então eu arrastei a minha cama para perto do computador para eu não precisar desligar o computador. Então eu dormi com tudo ligado eu estava conectada, com áudio no máximo ligado, caso alguém me chamasse no WhatsApp, no MSN, eu ouvia. Mas com a chegada dos celulares, eu já estava assim num processo de ter reconhecido que o meu uso da internet estava meio demais e comecei a tentar me desconectar daquilo. Então, quando eu comecei a usar o smartphone, eu usei um plano que não tinha internet tão à vontade, porque aí acabava a minha internet e eu tinha que ficar desconectada, mas ainda me dava um desconforto naquilo. Lívia ainda destaca como as redes sociais interferem até mesmo na maneira como ela escolhe se informar. Acontecendo alguma coisa no mundo, aí saiu alguma coisa no Facebook, aí que eu vou para procurar algum outro meio para informação. A pessoa não acessa mais a matéria do jornal, que é muito longa. Ela vê alguém que dá uma informação sobre a matéria mais curta, ou uma entrevista de alguém que fala sobre a matéria e não você nem vê a matéria mais. Então você perde esse referencial muitas vezes, ou seja, o que o que você deveria estar vendo como base para você pesquisar, saber das coisas, você acaba abrindo mão disso para ir num lugar onde isso esteja mais fácil de pesquisar. Para se livrar da constante necessidade de estar conectada, Lívia procurou ajuda. Hoje, ela sabe dosar o tempo que passa online sem que isso a prejudique. Todo mundo me falava, você passa muito tempo na internet, você deixa de fazer as coisas por conta da sua conexão de internet, você está passando pouco tempo com os outros e tal, com a internet. E de tanto que falaram, eu acabei reconhecendo e vi que sozinha eu não ia conseguir. Então fui a uma psicóloga e aí, à medida que as sessões foram acontecendo, eu fui conseguindo ir diminuindo para controlar esse uso de internet. Hoje está mais controlado. Os codependentes são pessoas próximas aos dependentes químicos e, assim como eles, são influenciados pelo vício, podendo impactar positivamente ou negativamente na recuperação do usuário. Os grupos de apoio dão uma nova esperança para os dependentes químicos e seus codependentes, criando uma rede de auxílio capaz de desconstruir o preconceito existente dentro das suas famílias e entre os próprios usuários. Como é o seu trabalho como voluntária e por que você escolheu trabalhar com isso? Eu tenho uma vivência, eu tenho problemas na família relacionada à dependência química, né? Então isso trouxe um despertar, né, dentro, poder ajudar aqueles que passam pelo que eu passei, não é? E isso facilitou, né, a minha atuação dentro da Pastoral de Sobriedade. Ele tem uma sistemática, né, de 12 passos, no período de 12 semanas, e depois recomeça o ciclo. E essas são reuniões, tá, semanais, que acontecem num período mais ou menos de 2 horas, onde que a gente faz a reflexão do passo para a pessoa poder vivenciar e depois, o segundo momento, tem o grupo de autoajuda. E como os pacientes chegam nas comunidades terapêuticas? A porta de entrada, né, é a proposta da Pastoral de Sobriedade, que é um programa de vida nova. Eles chegam até nós, que é um grupo de autoajuda, e geralmente a família vem pedir ajuda, né? Aí nós temos que acionar a pessoa, ele tem que vir por espontânea vontade, né? E tudo. Mas quando eles vêm, geralmente ou eles já pedem para ir direto, né? Ou não. Às vezes eles fazem 1 passo, 2 ou 3 do programa de vida nova e aí eles têm o despertar que realmente há necessidade. Eu já fiz uso de maconha muito cedo, né? Assim até por curiosidade, mas nunca fui de usar direto. As drogas foi tudo uma bomba, né? Na hora que eu vi, eu já tinha entrado pro crack e aí perdi tudo. Por que você decidiu procurar o grupo de conversa? O grupo da Pastoral? Bom, não foi eu primeiramente que procurou o grupo, né? Primeiramente foi minha mãe, né? Estava preocupada, já estava dando muitas dificuldades, né? Mas a Pastoral só fui conhecer ela depois que eu terminei meu tratamento.
meu tratamento. Aí eu vim participar das reuniões, né? Você quis vir? Isso, quis vir. Porque eu vi que a necessidade de estar me fortalecendo, né? Eles chegam sem visão nenhuma. Depois, na sistemática das partilhas, eles começam a se retratarem, se verem, entendeu? Por exemplo, quando eles escutam uma mãe falando de um filho, de um sofrimento, de uma realidade, eles ali começam a se ver na realidade daquela família, na realidade, no sofrimento daquela mãe e vice-versa. Você acha que dentre eles pode haver algum tipo de estigma em relação à dependência química? Sim, muito estigmatizado. Tanto eles quanto a família, por causa da sociedade. E vocês conseguem fazer algum tipo de ação para diminuir esse estigma? Então, aí entra o perfil da pastoral, que é um perfil de amorização, de aceitação. Que ele passa, nas reuniões, ele passa a ver que ele é importante, que ele tem jeito. Então, devagarzinho, na valorização, né, dele se sentir amado, se sentir querido e ver uma proposta que para ele tem jeito, ali começa a cair por terra os estigmas. E após todo esse tratamento com os grupos de apoio, eles têm algum tipo de acompanhamento quando eles saem desse grupo? Então, quando a gente percebe alguma coisa, nós indicamos psicólogo, temos terapeutas, né? Os terapeutas que ajudam muito. No caso da dependência química, eu acho que o terapeuta ele é mais rápido, mais eficaz, até mesmo porque o problema é emergencial, né? A pessoa está bem, de repente ela entra num surto e ela morre no dia seguinte. Então, eu gosto muito dessa linha também. Qual é a importância da pastoral para você hoje em dia, que você já é recuperado? Bom, a importância que a pastoral tem, para mim vamos falar assim, tudo que eu tenho hoje foi através da pastoral, né? Me possibilitou ter sobriedade, ter distinção das coisas, né? De ouvir um não, de compreender, por exemplo, que a vida não é feita só de acertos. Hoje eu voltei a exercer minha profissão, estou no relacionamento, estou construindo uma casa, né? Tenho minhas coisas, conquistei muitas coisas. O familiar, ele geralmente, ele vem buscar ajuda para o ente querido, né? E no decorrer dos passos, né, eles percebem que eles precisam mudar. Eles começam a deparar também com certas situações de erro. Então, o que acontece? A recuperação, ela não é só para o dependente químico, a recuperação é para o codependente, é para a família, né? Até mesmo que a Organização Mundial de Saúde já apresenta 40% das recaídas, não que existe culpa, mas são atribuídas ao familiar que não buscou uma recuperação. Então, nós acabamos sendo facilitadores, né, da dependência química, em nome às vezes do amor, mas por não saber lidar ou não conhecer a doença, nos tornamos facilitadores da doença e nos adoecemos juntos também. A caminhada dependente químico, ela não é fácil, porque todo lugar hoje em dia você vê, você vai na rua, tem um cara fumando maconha, você topa a esquina, tem outro lá bebendo, fumando cigarro. O dependente químico em si, ele não sofre. Quando ele está em atividade do uso da droga, ele não sofre, ele é anestesiado. Então ele não percebe o sofrimento que ele causa para as pessoas que estão em sua volta. Quando eu saí da fazenda e recuperei minha caminhada, eu vi o tamanho da dor que eu causei para minha mãe. Mas vi que eu consegui fazer um reparo, né, na vida dela, né, e mostrar a ela que valeu a pena o esforço dela, as orações dela, e ela está me ajudando a me recuperar. Qual é o impacto desse trabalho todo que você realiza na sua vida? Antes de eu poder ajudar, eu tenho que cuidar de mim. Então isso virou para mim hoje, né, uma via de mão dupla, não é? Eu estou sempre também cuidando de mim, né, aprendendo a lidar comigo mesmo e com a minha família. E o programa de hoje fica por aqui. E você pode encontrar um grupo de alcoólicos anônimos perto de você. Entre no site aa.org.br e saiba mais. Até logo!